Bom dia. Eu fiquei com a parte que fala que a teoria da seleção sexual explica muitas das diferenças entre machos e fêmeas. Com frequência, os caracteres sexuais são aparentemente deletérios em sua maior parte. Os caracteres dos organismos são adaptativos. Em sua maior parte, os caracteres dos organismos são adaptativos, entretanto, alguns caracteres fazem o oposto. Isso é uma questão que nem mesmo a seleção natural de Darwin consegue sintetizar, né, numa explicação a respeito da existência desses caracteres. Aí esses caracteres, que têm a função de reduzirem a sobrevivência, eles são chamados custosos ou deletérios. Eles são frequentemente encontrados em machos, né? E são encontrados em forma de caracteres secundários, segundo Darwin, né? Porque a gente tem dois tipos de caracteres, os primários e secundários. Os caracteres sexuais primários são os fatores necessários para cruzar, né? Como, por exemplo, a genitália. Os sexuais secundários são aqueles que funcionam durante a reprodução. Eles facilitam o processo de reprodução, só que eles não servem para cruzar, como por exemplo uma cauda de um pavão e a cauda da ave do paraíso, que está sendo mostrada aí no canto inferior esquerdo. Interessante notar uma coisa, que essa caudona do pavão, apesar da sua beleza estética atrair fêmeas, é considerado um caractere desvantajoso. Por quê? Porque essa cauda reduz a mobilidade, elimina a capacidade de voar e torna o indivíduo mais conspícuo. O que é conspícuo? Ele é facilmente notado e consequentemente vulnerável a alguma predação. Agora a pergunta é, por que a cauda, por ser assim, não foi eliminada pela seleção natural? Bem, seleção natural atua por competição entre os machos e por escolha pelas fêmeas, né? São dois fatores. A solução de Darwin era a sua teoria da seleção sexual, ou seja, segundo ele, depende da vantagem que certos indivíduos têm sobre outros indivíduos do mesmo sexo e espécies, exclusivamente em relação à reprodução. Ou seja, não se trata só de uma luta pela sobrevivência, mas pela vantagem de ter mais companheiras, né? Mais pavoas, né? E aí o que acontece? Darwin discutiu dois tipos de seleção sexual, que é a competição entre machos, que pode ser uma luta direta entre eles ou algo mais sutil, ou a escolha pela fêmea. Ou seja, tem a sugestão de que a cauda não serve para lutar, né? E também não possui nenhuma função competitiva. Só que, porém, Darwin ele sugeriu que, ao contrário, a cauda existe porque as fêmeas preferem acasalar com machos que têm as caudas mais longas, brilhantes ou belas. O principal argumento de Darwin para a importância da seleção sexual era comparativo. Ela deveria atuar mais poderosamente em espécies poligâmicas do que nas monogâmicas, né? Isso ocorre na poliginia, a saber, né? Quando várias fêmeas cruzam com um mesmo macho. Darwin ele raciocinou que os caracteres sexuais secundários seriam mais desenvolvidos em espécies poligínicas do que em espécies monogâmicas. As poligínicas deveriam ter dimorfismo sexual mais acentuado, né? Ou seja, o dimorfismo sexual, que são as características físicas externamente distintas entre os machos e as fêmeas, sem dúvida, ele é encontrado principalmente nas espécies poligínicas. As fêmeas podem optar por acasalamento com determinados machos. Se as fêmeas com um tipo de preferência produzem mais prole do que as fêmeas com outro tipo de preferência, a seleção favorecerá a preferência mais produtiva. A dificuldade está em um caso extremo, como a cauda do pavão, em que o tipo de escolha pela fêmea parece ser desvantajoso para ela mesma, o que significa que as fêmeas estão escolhendo os machos que possuem um caráter custoso, né, que vai ser transmitido para os seus filhos, né, que no caso seria a cauda longa. Agora vamos supor que existe agora uma fêmea mutante, né, diferente das outras. Uma pavoa mutante que prefere machos sem caudas deslumbrantes. O que é que poderia acontecer? Essa fêmea ela vai produzir filhos que não possuem um caráter custoso. Então os filhos vão sobreviver mais do que a média. E o mutante ele seria favorecido. Show de bola. Resolveu o problema? Sim. Aliás, não. Criou outro. O que é que vai acontecer? Quando os filhos da fêmea mutante crescerem, eles vão ser rejeitados no acasalamento, por causa das suas caudas inferiores. Foi o que disse Fischer em 1930. Acompanhe esse raciocínio, né? Eles vão virar celibatários, os bichinhos, né? Quando eles crescerem com a cauda pequena. Por quê? Porque a fêmea mutante ela é muito rara, né? Numa população de pavoas que vão querer os pavões com rabo grande, né? Isso vai contra os filhos da pavoa mutante. Então a população, né? A mutação não vai se disseminar. Então eles vão morrer. Fischer também discutiu outra questão, né? Depois de ter evoluído, a longa cauda do macho ela é custosa, mas em uma etapa evolutiva inicial, antes de surgir a preferência das fêmeas, as coisas poderiam ter sido diferentes. Olha só.
Antes de surgirem fêmeas mutantes, né, que escolhiam machos de caudas longas, a maioria das fêmeas escolhia seus pares por acaso. Então, assim, naquela época poderia existir uma certa correlação positiva entre o comprimento da cauda do macho e a sua sobrevivência, né? Como mostra essa figura aí ao lado. A seleção ela favoreceria a fêmea mutante que tivesse preferência pelos machos com as caudas mais longas, porque assim, produzir pavões dotados de rabão é enfatizar a sobrevivência deles. E aí os machos sobreviveriam melhor e teriam vantagem no acasalamento. Então todo esse processo, né, que eu expliquei, ele é reforçado. E esse reforçamento Fischer chama de escapamento ou runaway, né? Então tecnicamente eles se reforçam no runaway porque os genes que os que codificam, né, eles estão em desequilíbrio de ligação, eles precisam se encontrar, o do macho e da fêmea. A prole de uma fêmea, né, que cruza preferencialmente com machos com caudas longas, ela vai possuir tanto os genes de escolha da sua mãe quanto os genes de cauda longa do seu pai. E aí, se a gente considerar uma distribuição que é suficientemente ampla, né, o comprimento das caudas, né, relacionando isso com a sobrevivência dos pavões machos, então isso pode haver, presumivelmente, em algum momento, algum aumento ou diminuição, né, tanto de um lado como de um outro, de um ponto ótimo. E aí você observa essa imagem, e você vai observar dentro disso 3 etapas. Inicialmente, tem apenas uma vantagem no acasalamento, a cauda. Aí a escolha das fêmeas ela vai se tornar mais comum pelo comprimento da cauda, chegando assim a um nível ótimo no crescimento da cauda do pavão. Mas aí vai chegar uma hora que o processo de runaway vai se findar, né? Vai acabar. E aí vai haver uma taxa elevada de mortalidade dos machos devido ao excesso de plumagem. Então, o que é que vai acontecer? O sucesso reprodutivo não vai mais compensar. Aí o comprimento da cauda vai atingir um equilíbrio, né? Isso também ocorre, além dos pavões, com as aves do paraíso, como aquelas que eu mostrei no início da minha apresentação. E aí, só para finalizar, né? As fêmeas podem preferir acasalar com machos desvantajosos, porque a sobrevivência deles indica sua alta qualidade. Agora a gente tem uma segunda teoria de utilidade, né, de custo do caráter masculino, como a cauda, né, que é a teoria da desvantagem, ou também chamada de handicap. Uma teoria formulada por Zahavi, né, em 1975. Eu acredito que o Ryan Hudson vai explicar melhor sobre esse autor no próximo tópico. Essa desvantagem, o que é? É simplesmente o caráter custoso ou deletério, como a cauda grande, né? E essa teoria explica que os machos dos pavões, no caso, eles só vão contribuir com espermatozoides, né? Ou seja, neles, qualidade significa qualidade genética, porque nada mais é transferido do que a lei dos genes. Então, a gente está assumindo que alguns machos eles têm genes que conferem maior aptidão, né, que são os bons genes, do que outros machos que possuem maus genes, né? Como aí, né, agora explicando um pouco dessa tabela, a gente vai ter a seguinte explicação, né? Por exemplo, se uma fêmea vai acasalar aleatoriamente, então os parceiros dela vão ter bons genes e maus genes nas mesmas proporções, né? Em que os bons e os maus genes eles estão presentes na população geral. Agora, se a metade dos machos da população vão ter bons genes e metade vão ter os maus, então significa que é 50%, né, de seus parceiros com bons genes e 50% com maus genes. Agora a gente vai supor que alguns dos machos dessa população possuam desvantagem, né? Ou um caráter que diminui a sua sobrevivência. Se só os machos que têm bons genes vão sobreviver quando tem a desvantagem, então uma fêmea que cruzar preferencialmente com esses machos, né, sem vantagem, vão estar cruzando com machos que têm bons genes e desvantagem, né? A escolha ela vai ser favorecida por seleção, mas se a vantagem, quando ela é conferida pelos genes superiores, for compensar o custo da desvantagem. Então aí a gente vai ter a chamada qualidade líquida da prole, né? Que a fêmea, né, vai ter, né, vai ter, né, quando as proles produzirem ao acaso. Deixa o próximo tópico agora com o Ian. Obrigado.